Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube, me chamo Alan. Vamos lá, falar aqui do Bitcoin pós-carnaval, né? Então, voltando aí do feriado. Bem, semana passada a gente chamou a atenção, né? Bitcoin havia perdido aqui a região dos 90 mil, tá? Chamei a atenção que a minha expectativa para o mercado era um movimento. Deixa eu só colocar essa linha mais grossa aqui, acabou desconfigurando. A expectativa era um movimento de repique para depois mandar outra para baixo, tá? Eu tinha ali uma leitura de teste do fundo, né? Quem sabe ali testar o pavio, até mesmo ir lá buscar a região de 73, né? 74, que é aquela região de topos rompidos, tá? Bem, vamos lá. Ele foi bem volátil nos últimos dias, né? Inclusive no dia 2 de março ali, ele deu essa puxada forte para cima, né? Parece que teve alguma publicação ali do Trump, né? Falando de algumas altcoins que provavelmente, né, farão parte ali do fundo lá de cripto dos Estados Unidos, né? Inclusive ele até citou Cardano, Cardano deu uma bela de uma puxada ali para cima. Mas aí no dia seguinte já veio toda aquela questão, né, de guerra comercial, tarifação, enfim, né? Então da mesma forma que subiu num dia, no outro dia já devolveu tudo, tá? Inclusive foi até mais para baixo ali, né? Então muita gente aí que pode ter comprado, inclusive nessa esticada, imagina quem comprou ali acreditando que ia voltar tudo de novo lá para a região sei lá, 100 mil, ou até mesmo podendo lá testar topo, né? Acaba ficando preso e tendo todo esse movimento aí contrário. Assim, tá bem volátil, não tem sido fácil, né? Principalmente para quem faz trader, tenho chamado a atenção, tomar cuidado aí que a volatilidade está alta, né? Então, tomar cuidado com o tamanho de posição, é, não ficar 100% posicionado, né, enquanto o mercado ainda não pega uma tendência, uma direção mais clara, porque isso aí pode acabar, de certa forma, machucando um pouco mais, né, se você ficar exposto ali, e ainda mais em altcoins que são bem voláteis, né. Então, tomar cuidado ali, se for operar operativos que pelo menos ali tem uma liquidez maior, né, isso aí evita de não ter grandes movimentos ali, tipo de 20, 30% em um dia, né, às vezes em algumas horas isso acontece aí em altcoins que são bem voláteis, tá. Mas vamos lá, o que que dá para ver aqui no Bitcoin, né, então o Bitcoin dessa pernada de queda, fez o repique, tá. Minha expectativa é que ele bateria a cabeça aqui nos 89, tá, eu não acreditava que ele fosse muito mais que isso, ele foi até a região dos 94, quase 95 mil e mandou para baixo. Só que assim, esse mandou para baixo, eu já considero um teste de fundo em tempos gráficos menores, tá. Então eu vejo aí que o Bitcoin ele já testou e já segurou, tá, já começa a ver uma possibilidade do Bitcoin retornar para cima dessa região de 90 mil novamente, essa região dos 92, né, 90 mil ele está agora, essa região de 92 mil, essa região de fundos anteriores, e ele trabalhando para cima dessa região que está marcada em vermelho aqui, a ideia é voltar tudo de novo lá para dentro da consolidação. Então volta aqueles alvos 102 a 108, a gente pode voltar para dentro daquela consolidação que ele estava anteriormente. Se você reparar o gráfico semanal, a semana passada, né, que foi aquela semana que estava um pouco mais pesada ali antes do carnaval, que inclusive eu até chamei a atenção que ele estava perdendo os 91, olha como ele fechou o semanal. Ele fechou com um baita de um pavio e fechou acima daquela região, tá. Essa semana está abaixo, mas a semana não fechou ainda. Se por um acaso no semanal ele fecha para cima dessa marcação em vermelho, eu entendo que ela volta a ser um suporte pelo gráfico semanal e ele pode estar formando um pivôzinho aqui para voltar tudo de novo para testar fundo, para testar topo, desculpa, para testar os topos anteriores. Ou seja, ele fez um movimento de correção, segura por aqui, depois volta tudo de novo, permanecendo consolidado. Então, assim, eu vou monitorar, né, durante a semana, então tem até domingo aí para ver como que vai fechar. Se ele fecha para cima desses, a mínima é 90 mil, tá acima de 90 mil, considerando esse paviozinho aqui da semana do dia 13 de janeiro, né? Eu ainda vejo possibilidade do Bitcoin, né, do mercado cripto, tentar mais uma vez para cima. Meu primeiro alvo seria a região de 102 e dois e depois a região de 108. É claro que é difícil afirmar, né, a partir de agora vai subir tudo, né? Até porque se eu tivesse comentado algo parecido com isso neste dia aqui, provavelmente
teria sofrido bastante ali com essa movimentação contrária, né. Aqui eu já até gosto mais da compra, eu entendo que tem ali um movimento mais interessante, porque eu já vejo um teste de fundo, né. Então ele meio que testou o fundo e está recusando perder essa região de fundo anterior. Ele só precisa passar a trabalhar para cima dessa faixa aí dos 90, 92, de preferência romper para cima desses topinhos que ele acabou deixando aí, no final de semana, né, com todo esse movimento de volatilidade, e aí para cima dessa região, próximo ao alvo 98 até a região de 102. E aí a gente volta para dentro daquela consolidação chata que ele vem andando desde novembro, tá. Então vamos seguir acompanhando, o mercado segue extremamente volátil, atenção, né, ao tamanho de posição, e principalmente ali as altcoins mais voláteis, né, não vai entrar pesado em altcoin volátil, vai que sai alguma notícia aí, o mercado ele tem mexido bastante por conta de notícias, e se for contra pode acabar machucando um pouquinho mais, tá. Então vamos seguir acompanhando. Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum, né. Poxa, meus desenhos apagaram, não sei o que aconteceu, né, ficou que aí o não estava mexendo no computador aí no feriado, mas quando eu abri hoje está tudo apagado ali, tanto que tive que refazer do Bitcoin e de outros estudos que eu havia marcado. Bem, ele acabou respeitando a região dos 2.150, tá, ele estava ameaçando perder, mas teve uma reação. Eu chamei a atenção que se ele perdesse essa região, próximo alvo seria perto de 1.500, né, seria aqui embaixo, tá. Ele acabou segurando. Pelo gráfico diário, ele tem alguns pontos ainda de resistências, né, inclusive um ponto de resistência era esses 2.500, olha onde ele bateu cabeça, né. Então o Ethereum foi certinho ali no ponto, bateu cabeça, mandou para baixo, tá. Vamos lá, onde Ethereum tá, eu considero que é mais interessante pensar na compra. Mas qual que é o alvo da compra? A princípio, o alvo da compra é os 2.500 novamente, tá. Se por um acaso ele passar para cima de 2.500, começo a haver uma possibilidade de Ethereum, ter iniciado ali, né, um movimento de reversão dessa movimentação de queda toda aqui. Eu nem vou pegar esse pavio, tá? Vou pegar este movimento aqui. Pode ter iniciado um movimento de reversão, e aí conseguindo permanecer acima de 2.500, 2.600, meu primeiro alvo seria os 2.900 e depois a região de 3.400 a 3.500, tá. Ele Se ele fizer este movimento para cima dos 2.500, a gente pode ter um início de um topo e fundo ascendente, né. Dá uma pernada de alta, faz um topinho mais alto que o anterior, faz pullback, marca um fundo de preferência acima desse topo rompido, né, se ele fizer excelente. Se ele voltar um pouquinho mais, não tem problema também, desde que ele deixe um fundo mais alto que o anterior, e aí a gente tenta pegar um terceiro movimento para cima, tá. Então, eu gosto de Ethereum pela movimentação que ele está fazendo agora, já começa a haver uma possibilidade pelo risco de compra. Não dá para saber se ele vai pegar tendência de alta, tá. Não tem tendência de alta ainda em Ethereum, na minha opinião, ainda é para baixo, mas ele está reagindo em um ponto importante de suporte, região de fundos aí de agosto do ano passado. Então pode ser sim um início ali, né, um ponto onde acaba entrando aí uma defesa, né, comprador, e o mercado, acabe encontrando aí pelo menos um fundo nesse movimento aí que ele tem feito, né, desde dezembro do ano passado, tá. Então vamos acompanhar, acho uma região interessante, acho que para quem está pensando na compra de Ethereum, é um ponto aí que vale a pena ficar de olho, até porque o stop é barato, né. Imagina, compra aqui, o stop um pouco abaixo aí das mínimas que ele está deixando agora, vai dar cerca de 15%. O primeiro alvo, né, que seria nesse topinho mais recente, já está dando aí cerca de 13, 14%, então daria pelo menos 1 para 1, né. Então já tem ali pelo menos 1 para 1 aí, considerando essa movimentação. Solana. Vamos lá, Solana, acabei perdendo também aqui a movimentação, Solana acabou falhando aqui, né, no 175 também, mas lembrando que Solana chegou num ponto interessante aí pelo gráfico semanal, que é aquela região que Solana, durante o ano passado, ficou praticamente o ano todo andando aqui, e toda vez que ele chegava ali perto de 120, 130, a gente chamava atenção para compra, tá? E foi onde Solana acabou segurando. A semana passada, né, o semanal de Solana fechou bonito demais, né, eu gostei do fechamento do semanal de Solana. Tá certo que ele não deu continuidade, né, a gente viu pelo diário que ele bateu cabeça lá, devolveu tudo. Vamos acompanhar. Se você reparar também no ROC semanal de Solana, ele está 17 sozinho abaixo de zero.
A última vez que teve esta mesma condição do ROC 17 abaixo de zero, né, em Solana, foi em setembro do ano passado e quando, né, o Solana resolveu ali iniciar a movimentação de alta, teve essa puxada aí de mais de 100%, né. Não estou dizendo que vai repetir o movimento, tá? Mas, né, é uma condição que a gente sabe que sugere compra ali pelo ROC. Solana volta a ficar interessante quando passa para cima de 175, porque aí os alvos voltam a ser próximo de 260, que são os topos anteriores. Um ponto importante aí para Solana, apesar de eu considerar que volta a ficar interessante acima de 175, eu considero que para quem está pensando na compra, pelo risco aqui já pode ser uma primeira tentativa, tá? Porque assim, é melhor você pegar uma. Para quem acredita, né, que Solana vai segurar por aqui. Pode ser que eu esteja errado, tá, pessoal? O mercado pode simplesmente dar mais uma pernada para baixo e vir estopando tudo. Mas para quem acredita em Solana, eu acredito, tá? Eu tentaria uma compra aqui, eu não sei se o stop aqui já está um stop um pouquinho até mais caro, tá? Mas um stop aí seria até mais interessante um pouco mais para baixo, mas aí fica muito caro. Mas um stop abaixo aí dessa região dos 120, né? Acho que 120 acho que é um bom stop. Não é um stop barato por enquanto, então talvez ele entrar com uma posição menor, né, agora, já que o mercado ainda segue bem volátil. Primeiro alvo de Solana eu colocaria aqui na região de 177, que é justamente essa marcação em vermelho, daria 1 para 1, e aí se ele romper para cima dessa região, você já está posicionado. Agora imagina, eu vou comprar quando ele começa a trabalhar para cima dos 190, 180. Beleza, se ele fizer um movimento parecido com esse, né, então não faço nada agora, espero ele romper, voltar para testar, forma um pivô, aponta para cima, ok. Até acho interessante uma compra com stop abaixo desse fundo, tá? Rompeu para cima dos 176, 175, não é para voltar mais. Tem que formar pivô e ir lá para testar os topos lá nos 270, 260. Se ele fizer isso, ok. Acho que até fica interessante a compra, o stop logo abaixo do pivô. Agora o problema é que muitas vezes a gente tenta entrar quando ele faz isso, né? Ele vem para testar essa região, ele vem para testar essa região, aí começa a romper, a gente já entra comprando, né, acreditando que ele não volta mais. Só que aí ele faz aqueles rompimentos falsos, depois volta tudo de novo, começa a fechar para baixo dessa região, e aí você pode ficar comprado lá na região dos 180, né, e aí o seu stop fica bem mais caro, já começa a ficar 30%, 33%, então já considera um stop um pouco mais caro, tá. Agora, se você tiver a paciência de esperar o mercado romper, voltar para testar, formar um pivô e depois mandar para cima, ok, aí também não acho errado, né, até entra de uma forma ali que eu considero até mais segura, né, porque aí você entende que o mercado está tentando retomar essa movimentação de alta, mas tem que ter essa paciência aí de esperar, isso aí provavelmente não aconteça ali tão rapidamente, né, deve demorar um pouquinho mais para acontecer. E assim, é um mercado volátil, tá, daqui a pouco pode ser uma notícia aí, né, relacionada a cripto lá nos Estados Unidos, né, algum anúncio ali do Trump, e o mercado simplesmente dá uma puxada forte para cima, e aí para quem não arrisca acaba ficando de fora. Como também pode ser para baixo, só que se for para baixo você tem um stop para te proteger, né? Então essa que é a proteção que a gente pode usar quando vem contra, tá? Mas é isso, eu gosto de Solana, então Ethereum e Solana entendo que estão em pontos que chamam a atenção para compra, e estão reagindo de uma forma mais interessante ali, considerando os últimos dias, tá? Eu não descartaria aí uma possibilidade de compra ali em Solana e Ethereum, acreditando, né, que ele segure aí nessa região de suporte lá pelo gráfico semanal e tente voltar para testar os topinhos aí deixados recentemente, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, vamos lá. O S&P 500 ele acabou perdendo a região dos 860, que a gente já havia comentado, e veio direto para os 760, tá? É uma região de suporte, hoje ele já fez um dia mais positivo, 1% de alta, só que agora ele começa a deixar no meio do caminho alguns pontos de atenção, alguns pontos de resistência. Por exemplo, esta região aqui dos 930 eu vejo como um ponto de dificuldade, tá? Se passar acima de 930, outro ponto de dificuldade vai ser novamente a faixa dos 6.000. Eu não acho que o S&P 500 volta para fazer novo topo. Pode acontecer, mas não é o que eu vejo como mais provável. Eu entendo que o mais provável seria algo parecido com isso. Repique, testa ali a região de resistência, bate cabeça e manda para baixo, tá? Pelo menos é o que eu acredito no momento aí, olhando o gráfico do S&P 500. E o DXY, o índice do dólar, o DXY, olha o DXY onde ele parou, hein? Parou no 107,600,
bateu cabeça. Eu lembro que antes do carnaval a gente falou dele, estava tentando mandar ele para cima, eu chamei a atenção que se fosse para baixo, teria que segurar por ali, ele bateu cabeça e veio forte, hein. Olha a movimentação, não tinha acompanhado aí o DXY dos últimos dias, né, mas bela movimentação, inclusive perdendo ali o ponto que nós marcamos como suporte, tá. Então essa região que estava em verde, ela agora passa a ser uma região de resistência em vermelho. Vou deixar a tela um pouco mais fina ali, né, para não ficar eh, chamando tanta atenção ali na tela, e vou colocar agora um próximo ponto de parada, né, que vai ser no 103.400, 103.450. Então o dólar sugerindo realmente essa movimentação de queda ali. Deixa eu só ver uma coisa aqui no semanal. O semanal ficou feio. O semanal começa a ficar um pouco mais feio. Olha, poderemos ver aí, né, se o dólar persistir nessa movimentação, ele voltando lá para a faixa dos 100 e 300, tá? Então, algo parecido com isso. Acredito que ele tenha uma reação aí no 103.400, um repique, para depois, quem sabe, de novo para baixo. Já começa a projetar um dólar fazendo algo parecido com isso. Fica um pouco mais pesado aí o dólar e já entendo que pode ser que nós tenhamos aí um dólar revertendo aquela movimentação de alta, né, que ele tinha desde outubro do ano passado, tá. Então, vamos seguir acompanhando, mas o dólar segue forte para baixo, beleza? Bem, pessoal, então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejei para todos um bom final de quarta-feira, e amanhã a gente está de volta para ver como o mercado cripto se comportou. Então, peço por favor que deixe o like e amanhã estamos de volta aqui para acompanhar a movimentação do mercado. Tá? Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau.